Diz assim: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Eu quero compartilhar hoje com a igreja a respeito de sermos perfeitos como nosso Pai é perfeito. Eu queria pedir para que os irmãos abrissem o coração hoje. São algumas coisas que o Senhor tem falado no meu coração nos últimos dias e, se o Senhor permitir, eu quero ministrar no coração dos irmãos e servir vocês com essa palavra de Deus, amém? Esse versículo ele está no centro aqui de um dos sermões mais famosos de toda a história, que é o Sermão do Monte, né? Que é a ministração de Jesus a respeito do estilo de vida radical cristão, né? E eu vi um comentário esses dias atrás que eu achei interessante. Se você fosse pegar o Sermão do Monte e torcer ele, o que iria pingar dele é esse versículo aqui. Talvez seja o centro de todo o convite à santidade, né? Sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A gente, como igreja, a gente costuma falar muito sobre a vontade de Deus para a nossa vida, né? E quando a gente ouve alguém falar sobre vontade de Deus, a primeira coisa que a gente pensa é: qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a minha profissão? Onde será que Deus quer que eu trabalhe? Ou então, qual é a vontade de Deus no sentido de, será que é para eu casar? Com qual pessoa que eu devo casar? Não devo casar? O que eu devo fazer de faculdade? Qual que é a vontade de Deus para onde eu vou morar? Onde eu vou ficar? A gente, naturalmente, assim, isso faz parte do plano de Deus para as nossas vidas, né? Mas esse é o tipo de pergunta que a gente se acostumou a fazer diante de Deus. A gente esquece que a vontade mais profunda que existe no coração de Deus é que a gente seja santo. A vontade de Deus para as nossas vidas é a santidade. O plano de Deus para a nossa vida é a santidade. Santidade no sentido de uma devoção completa a Deus, né? A gente sempre olha para a santidade como não pecar, separados do pecado, né? Uma das expressões que a gente usa. E essa é uma expressão verdadeira. Santidade é não ser contaminado pelo pecado. Mas a santidade também é uma dedicação profunda ao coração do nosso Pai. Ser santo é a gente não pecar, mas também é a gente ter prazer em fazer a vontade de Deus. É a gente ter prazer em obedecer ao Senhor, em viver uma vida para Ele. Quando a gente para pensar em Jesus, em Deus, né? Deus é santo. Esse versículo que a gente leu diz isso. Deus é santo, nosso Pai é santo, Jesus é santo. E Jesus está separado do pecado, Jesus é separado do pecado, Jesus nunca pecou. Mas, quero tentar ser claro nesse raciocínio, o pecado ele tem uma data de nascimento. O pecado nasce no jardim do Éden, quando Adão e Eva eles pecam contra Deus, eles desobedecem ao mandamento de Deus. Então, se a gente olhar para a santidade a partir do ponto de vista de que é somente não pecar, então a santidade nasceu ali, naquele momento. Mas quando a gente olha para Jesus, Jesus sempre foi santo, ainda quando não existia pecado. Desde a eternidade passada, Jesus era santo. Não existia pecado ainda do qual Jesus devesse se separar. Então, o que significa isso é que existem duas faces dessa mesma moeda da santidade, né? Uma das faces é a separação do pecado, não se envolver com a transgressão, a vontade de Deus. E a outra face é ter prazer em Deus, é se dedicar a Ele realmente. Pode correr o risco da gente viver uma vida religiosa, uma vida cristã religiosa, se a gente olhar só do ponto de vista do pecado, do santidade como não pecar. Sendo que existe um mundo ainda maior a ser explorado, que é o mundo da obediência, do prazer em fazer a vontade de Deus, de ter intimidade com o Pai. E o Sermão do Monte, ele traça esse quadro para nós. Se a gente fosse imaginar que Deus estivesse pintando o Sermão do Monte, e Jesus estivesse pintando uma obra de arte, em vez de estar ministrando com palavras, estivesse pintando algo para mostrar para os discípulos. Eu quero que vocês sejam isso. A santidade seria o quadro geral, seria a obra-prima completa. E as tintas que Deus usa, ele começa mencionando ali no versículo 3, com as bem-aventuranças. Ele diz assim: abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Abençoados são os que choram, eles vão ser consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Então, esse é o caráter cristão
numa dimensão mais particular, mais experimental. Ser manso, ser pobre em espírito, ser faminto e sedento por justiça. Mas isso tudo, cada uma dessas características aqui compõe um quadro maior que é da santidade, da dedicação completa a Deus. E eu quero compartilhar isso com a igreja hoje. Eu quero separar, para quem está anotando, às vezes fica mais prático, né, em 2 momentos. Primeira parte a respeito do valor que Jesus dá para a santidade, e o segundo momento, como viver uma santidade ao nosso Deus, como nosso Deus é santo. Nesse primeiro momento eu queria lembrar os irmãos que, assim, o Sermão do Monte para nós, assim, até o John Stott, ele tem um livro que ele escreveu, é um teólogo anglicano, que ele escreveu um livro chamado Contra a Cultura Cristã, e ele fala exclusivamente sobre esses 3 capítulos aqui do Sermão do Monte. E ele fala que o chamado da vida cristã, ele é uma contracultura. Ele vai contra todas as culturas que existem no mundo. Vai contra todas as coisas que as pessoas dizem no mundo por aí. E é um chamado que, quando a gente começa a ler, ele é um chamado radical, para uma vida de radicalidade. Ser perseguido por causa do nome de Jesus, embora a gente se acostume a falar que seremos em algum momento, mas na prática a gente não aceita. Na prática a nossa alma reluta em ser perseguido. Na prática, a gente tem dificuldade de ser manso e humilde quando a gente é agredido, né? E é justamente nesses momentos da gente ser injustiçado que é a prova real, se a gente é ou se a gente não é. E é um chamado para uma radicalidade, a gente costuma dizer isso, né? Mas é uma radicalidade para nós, porque a gente se acostumou, eu não vou nem dizer com um nível baixo de vida cristã, a gente se acostumou com uma inversão de valores. A gente costuma dar valores muitas vezes como igreja para as coisas que o mundo dá valor. E o chamado de Jesus é para que a gente comece a dar valor como Ele dá valor para as coisas. Jesus diz que Ele se agrada de quem é pobre em espírito. Abençoados são felizes. São felizes os tristes, os que choram. São felizes os que têm fome e sede de justiça. Na nossa sociedade, não somente na nossa sociedade aqui, oeste do Paraná, mas no mundo inteiro, não existe felicidade a ser encontrada na pobreza, na humilhação. Não existe felicidade a ser buscada em ter fome, sede de justiça. Você ter o desejo, ter uma dor no teu coração de ver a justiça sendo feita. Qual que é a felicidade disso, né? Mas as coisas segundo o reino de Deus, elas são de ponta cabeça. O mundo está numa posição, a gente é chamado para viver uma posição invertida. E o fato é que Jesus, ele não nos deixa outro caminho de vida cristã a não ser isso. Não tem um atalho mais fácil para viver a vida cristã. Não tem um caminho que seja um pouquinho mais curto, um pouquinho menos dificultoso de se andar, para a gente alcançar a santidade. Não tem outro caminho. Ou é experimentar a radicalidade que o reino provoca no nosso interior, que é um chamado para a humilhação, que é um chamado para a pobreza de espírito, que é um chamado para sermos injustiçados nesse mundo, ou a gente não está vivendo a vida cristã. O chamado de Jesus, ele é muito estreito, a porta é estreita, a porta não é larga. E Jesus nunca quis pregar uma mensagem que confortasse as massas, que fosse atrair multidões de pessoas. Jesus pregava a verdade, que curava, que feria, que revelava a podridão do homem, né? Mas ele sempre falou a verdade. E o fato é que em 2 Timóteo 3,12 diz que todos aqueles que querem, que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, eles vão encontrar perseguição. Então, a partir do momento que a gente decide, Senhor, eu quero viver dessa forma, tem que pôr na equação, a gente tem que entender que no meio disso, para a gente viver uma vida mais íntima com Jesus, está a perseguição. A perseguição nos provocando, a perseguição nos contrariando em toda essa caminhada, né? E ao mesmo tempo, assim, eu já preguei algumas vezes. A primeira vez que eu estudei sobre o Sermão do Monte de forma mais sistematizada foi em 2018, que eu estava fazendo um curso de teologia com os irmãos lá de Montemor. E assim, foi algo que me atraiu muito, e desde lá, de alguma forma, com os meninos do grupo, até com os jovens, assim, a gente já estudou muito, assim, e existe uma tentação muito grande sobre falar sobre o Sermão do Monte, pregar sobre o Sermão do Monte,
construir um entretenimento a respeito disso, né? Porque são palavras muito bonitas de Jesus aqui, né? Quando, na verdade, o chamado de Jesus é para que a gente viva o que Ele está dizendo. O chamado de Jesus não é para que a gente simplesmente fale, pregue, estude, cante a respeito, mas que a gente viva o que Ele diz para a gente ser. Teve uma vez que um missionário, se eu não me engano, europeu, ele foi para a China, na época da perseguição do regime comunista, na perseguição alta do regime, assim, né? E ele passou um tempão pregando, assim, acho que ele pregou umas 4 horas para os irmãos, assim, estava cansado, exausto já. Daí ele terminando essas 4 horas, os irmãos falaram assim: então a gente vai ter um descanso de uns 10 minutos e o irmão vai voltar a pregar por mais 6 horas aqui, porque os irmãos tinham muita dificuldade de se encontrar, né? Daí ele foi lá, beleza, teve tempo de descanso, voltou a pregar mais 6 horas. Quando ele terminou de pregar, daí os irmãos chineses começaram a cantar assim: nós não queremos ouvir sermão, nós não queremos ouvir pregação, nós não queremos ouvir estudos. Daí ele já falou, ué, preguei 10 horas a fio e os caras estão cantando isso no final da minha pregação, né? E daí eles terminaram a canção: nós queremos viver aquilo que nós temos sido ensinados, nós queremos viver aquilo que Jesus nos ensina. E o nosso chamado como igreja não é para simplesmente estudar a respeito, é a gente viver aquilo que Jesus diz para nós. Alguns dias atrás eu estava compartilhando com os irmãos assim, a respeito, no interior de São Paulo, acho que tem uma filial aqui no Paraná também, tem uma comunidade chamada Igreja Cidade Refúgio. E alguns já devem ter ouvido falar, né? Ela é chamada de igreja inclusiva. E por que ela é inclusiva? Tem 2 pastoras casadas que conduzem a congregação, né? E daí vocês perguntam, tá, mas cadê os maridos dessas mulheres, né? Então não tem, elas são casadas entre si, né? São 2 pastoras casadas entre si que pastoreiam uma congregação. E elas, assim, eu fui ver o Instagram deles esses dias atrás, porque eu tinha ouvido um comentário a respeito disso, nunca tinha visto, né? Da igreja, né? E assim, ela é uma igreja que o título assim no Instagram é uma comunidade apostólica com uma voz profética. Daí eu falei, ué, tem alguma coisa estranha aí, né? Daí eu fui vendo as fotos assim, passando no Instagram assim, cara, eu fiquei abismado assim, porque eles têm cultos durante a semana, grupos caseiros assim, né? Eles têm cultos nos domingos, têm cultos, eventos, eles têm ceia, eles têm coleta de dízimo, eles têm apelos, e as pessoas que vão nos apelos, elas choram bastante nos apelos que eles fazem. Eles pregam sempre, estão pregando, falam sobre arrependimento também. Tem cura, tem louvor na congregação. E é uma congregação que ela é exclusivamente para homossexuais. Exclusivamente para homossexuais, inclusiva, né? Mas assim, tem pessoas que não são homossexuais, mas 90% da congregação é homossexual. E eu estava pensando nisso assim, né? Eu falei, cara, e que absurdo, que coisa mais absurda. Porque eles incluíram tanta coisa dentro da congregação, eles só esqueceram de incluir Jesus dentro da congregação. Só esqueceram de incluir aquele que é o pastor da igreja, o que torna aquilo não tudo menos uma congregação, menos uma igreja. E não somente isso assim, mas eu estava pensando muito como o nível de engano que existe na mente de pessoas que se envolvem nesse tipo de reunião, nesse tipo de perspectiva, e são muitas pessoas que têm essa visão, né? De que o chamado do reino não precisa de tanta santidade, não precisa de tanta radicalidade, né? Conseguimos fazer jejuns, muitos conseguem ter disciplinas espirituais, ter tudo aquilo que tem dentro de uma igreja normal. E aí que opera o engano, porque são engrenagens de uma máquina ali, mas não tem força nenhuma para movimentar, porque não tem santidade. O que move a igreja de Jesus é a santidade, é a dedicação completa, a obediência a Deus. O que move as nossas vidas diante do Senhor é a santidade. O Gabriel, a gente estava usando esses dias atrás, mas ele criou uma frase, Gabriel Wolff, de que é possível você cumprir todas as disciplinas espirituais
e não ter intimidade com Jesus, mas não tem como você ter intimidade com Jesus sem ter disciplinas espirituais, sem ter um nível de dedicação de santidade. Então é possível a gente viver uma vida de religiosidade e não encontrar Jesus em nenhum dos bancos sentados na nossa congregação. E eu estava pensando bastante nisso, assim, né? Não porque, enfim, trazendo qualquer peso assim de acusação, né? Mas pensando na facilidade que o nosso coração tem de substituir a presença de Deus pela religiosidade. A presença do Senhor, a real obediência a Jesus, por uma série de mecanismos ali, métodos na vida que a gente considera da vida cristã, mas no fundo a gente não tem uma real obediência, uma real intimidade com Ele. Eu estava ouvindo também a respeito de Jonathan Edwards. Ele foi um avivalista nos Estados Unidos no século XVIII, ali, de 1720 a 1750, e ele começou a experimentar um avivamento numa cidade chamada Nova Inglaterra, se eu não me engano. E o que aconteceu? Ele era pastor nessa comunidade, ele experimentou esse avivamento. Não sei se todos ouviram falar do avivamento que teve recentemente em Asbury, uma universidade nos Estados Unidos, né? E ele experimentou de um nível de avivamento também, a congregação, alguns irmãos naquele contexto, foi muito mais intenso, foi muito mais profundo. E ele começou a perceber o seguinte, que alguns irmãos tinham experiências assim, profundas demais, fisicamente com Deus. Caíam no chão, assim, imagina, hoje, não sei se alguém já teve a experiência de ver isso, né? De alguém caindo no chão tremendo, tendo espasmos musculares, assim, de tamanha manifestação de Deus. Se hoje a gente já acha estranho, então imagina naquele contexto, século XVIII. E ele disse que era recorrente isso na congregação, espasmos musculares, níveis assim, uma resposta física ao avivamento. E ele começou a perceber um negócio, que os jovens da congregação, começou a surgir um burburinho assim, de que os mais velhos da congregação, eles não oravam tanto igual eles, no meio do avivamento. Não oravam tanto igual eles, não faziam tanto igual eles faziam, não estavam tão sensíveis a Deus como eles estavam. E daí foi que ele escreveu um livro que foi traduzido como Afeições Religiosas. E ele começa a falar que a verdadeira prova de um avivamento é um arrependimento e a santidade. Não somente uma experimentação externa, uma experimentação exterior, de cantar alto, de orações extremas, mas de santidade, de posturas sendo transformadas, de natureza sendo transformada, de novo nascimento. Ele diz que essa talvez era a maior prova de uma pessoa avivada por Deus, a santidade de Deus. E é interessante porque a gente tem uma prova, alguns dias atrás, né, dessa universidade, que eu ouvi um comentário muito interessante a respeito disso, que o que mais tem que nos impressionar não são os irmãos terem orado por 110 horas, terem um culto que durou mais de 120, 130 horas ali, mas foi o fato de que houve conversão em massa, santidade do Senhor, jovens entregando a vida para Jesus, e a maioria, muitos desses jovens ali, homossexuais, entregando a vida totalmente ao Senhor, em arrependimento, a presença de Deus profunda, gerando arrependimento. E eu estava pensando muito nisso, assim, como, às vezes, assim, eu olho exteriormente, né, para os fenômenos exteriores, né, da oração fervorosa, de um louvor intenso, da reunião avivada, mas a prova de um discipulado verdadeiro é a santidade, é escolher obedecer Jesus, é viver uma vida de obediência verdadeira ao Senhor. E é interessante que o arrependimento ele é como que uma chave que você põe na porta, abre, e o avivamento é quando Jesus entra em casa. O avivamento é quando Jesus entra, senta à mesa e come o pão conosco. A porta para um avivamento real é o arrependimento. Assim como o chamado de Jesus para o Sermão do Monte, o primeiro chamado dele é pobreza de espírito. O Samuel compartilhou esses dias atrás, a pobreza de espírito, como você se vê no espelho e perceber quem você realmente é. E depois de você se perceber como realmente é, a única coisa que você consegue fazer é chorar e lamentar diante de Deus. E perceber a necessidade que a gente tem de Jesus. Jesus termina essa menção às bem-aventuranças aqui. E são 8 bem-aventuranças, né? E junto com as 8 bem-aventuranças, tem 8 bênçãos de Deus, tem 8 recompensas de Deus. A gente olha às vezes só pela dificuldade, né? 8 dificuldades 8 buchas que a gente tem que resolver.
mas são oito heranças que Deus nos dá. E essas 8 heranças são para cada cristão. Assim como esses 8 chamados aqui, essas 8 bem-aventuranças são para cada cristão. Não tem a ala dos mansos, a ala dos que choram, a ala dos pobres em espírito, não, é chamado para cada cristão ser tudo aquilo ali. Imagina, hino de guerra dos mansos, hino de guerra dos que têm fome e sede. E quando Jesus termina as bem-aventuranças, ele diz assim: abençoados aqueles que são, abençoados aqueles que são, e daí Jesus entra dizendo assim: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Jesus ele é muito enfático em dizer isso, porque não existe outro sal da terra, senão o cristão. Não existe outra luz do mundo, senão nós. Não existe outra luz a brilhar em Cascavel, senão nós, como congregação. Não existe outro sal a ser lançado para preservar a moralidade, a santidade em Cascavel, a não ser nós. É importante a gente pensar, eu quero trazer 2 ramificações desse pensamento. Jesus não enviou querubins, serafins, querafins para alguns, anjos. Ele não enviou, ele tem muito anjo lá em cima, e anjo que obedece ele de prontidão, assim. Ele não enviou anjos para pregar o evangelho. Vocês já pararam para pensar isso? Que o evangelho ele não é pregado por anjos no nosso meio. Vocês já viram um anjo entrando aqui, pegou o microfone, assim, o Israel disse que já viu, exceto o Veloz, né? O Veloz que é o nosso anjão. Mas Jesus não enviou anjos para fazer esse trabalho. Assim como Deus também não colocou um baita de uma caixa de som JBL, assim, em cada nação, uma caixa de som gigante, assim, e Deus fica com o microfone, noite e dia, assim, arrependei-vos. Imagina, com a voz de Deus, uma nação inteira se converteria. Deus não fez isso. É um pouco estranho de se imaginar isso, mas nos ajuda a entender que nós somos aqueles que pregam a palavra. É interessante que Deus tenha escolhido justamente aqueles que causam o maior problema para Deus, para pregar a mensagem de Deus. Aqueles que são os mais resistentes, os mais difíceis de serem trabalhados, os mais cabeça dura, para falar das coisas mais santas de Deus. Então, a escolha de Jesus não é simplesmente de falar o que nós podemos ser. Vocês podem ser santos, vocês podem ser mansos, vocês podem ser tal coisa. Jesus está dizendo que nós somos. E quando ele diz assim, vocês são o sal da terra, o sal naquele contexto, eu ouvi um comentário dias atrás de que o sal, não existia refinaria naquele contexto, né? Então, o que acontecia? O sal, ele não era só sal. Ele tinha o cloreto de sódio e tinha muitas outras sais, minerais ali, tinha outras coisas junto. E era muito fácil que o sal perdesse o sabor. É muito fácil o sal perder sua propriedade, porque talvez fosse uma das substâncias naquele pó branco ali, mais volúvel. E Jesus está dizendo assim, se vocês não salgarem, se vocês perderem o sal, se vocês perderem o sabor de vocês, para que vocês servem? Jesus está falando assim, se o cristão perder a natureza, o caráter de ser como Jesus é, qual é a nossa serventia? Qual é a nossa utilidade? Jesus diz assim, vocês são a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. E às vezes a gente pensa assim, mas eu sou luz do mundo, mas eu não quero que as pessoas me vejam, não quero que as pessoas, porque senão eu vou ficar muito orgulhoso, né? Primeiro que assim, eu ouvi um comentário uma vez antes de começar a estudar, de fazer o curso lá de teologia, muito interessante, assim, aquele receio, né, de falar assim, mas o cara faz teologia, o cara fica arrogante, fica orgulhoso, né, acha que sabe tudo, né? E na verdade, isso só revela o coração de quem já é orgulhoso. Quando você é posto à prova, você revela quem você é, né? E quando a gente olha para o chamado de Jesus, para a gente ser luz do mundo, a gente vai lidar muitas vezes com tentar trazer um enfoque para nós. Mas é um processo constante de humilhação, porque nós somos chamados para ser a luz do mundo como um holofote que aponta para Deus. Jesus diz assim que vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. O chamado de Jesus é para que a gente, por meio das obras, Jesus diz assim que vocês são luz por meio de fazerem obras, os homens verão as obras de vocês, mas os homens glorificarão a Deus. Então o nosso chamado é para sermos holofotes apontados para a glória de Deus, para que Ele seja honrado e glorificado. Então,
a gente não pode ser contaminado nesse grande quadro da santidade. A nossa busca por ela tem que ser constante. A partir do momento que a gente é contaminado pelas coisas do mundo, a gente perde a nossa serventia, a gente perde a nossa utilidade, a nossa expressão do reino de Deus, e as pessoas não verão o reino de Deus. Jesus decidiu assim que o reino de Deus não viria fisicamente, né, nessa primeira vinda dele. Na segunda vinda de Jesus, o reino de Deus descerá. Mas a primeira vinda de Jesus, Jesus decidiu que ele colocaria o reino nos homens, revelaria a justiça do reino nos homens, e os homens revelariam o reino, para que a segunda vinda, que é o tempo da vingança de Deus, que é um tempo que não haverá mais graça, no sentido assim de depois que Jesus voltar, mais chances, porque a gente está num século de misericórdia, de graça de Deus, que Deus estendeu a misericórdia até a segunda vinda dele. Jesus decidiu que durante esse século nós seremos aqueles que serão sal, a gente vai iluminar a vida das pessoas, a gente vai salgar, preservar a vida das pessoas nesse mundo, como é função do rei fazer. Então o chamado para o discípulo cristão é ser como o rei é. E esse é o primeiro dos nossos tópicos, né? De o chamado da santidade de Jesus ser relevante para nós, como é para Ele, tem que ser para nós, porque se não for relevante para o nosso coração sermos santos, nós seremos confundidos com o mundo. O fato é que para fazer a diferença no mundo, nós precisamos ser diferentes do mundo. Para a gente poder ter expressividade no mundo, nós temos que assumir a expressão de Cristo, não a expressão do próprio mundo. E uma das coisas assim que é muito importante que a gente tenha, e tenha como exemplo, o Clô leu hoje na abertura da reunião, Apocalipse 3, era um texto que estava no meu coração, que fala muito sobre uma igreja que perdeu a santidade, uma igreja que deixou de ser sal da terra, deixou de ser luz no mundo, uma igreja que perdeu o amor por obedecer a Deus. Vamos abrir em Apocalipse 3, do 14 ao 22. Eu creio que se nós olharmos para isso que Jesus está falando aqui, a gente pode encontrar uma resposta prática e real para a gente viver uma vida de santidade. Apocalipse 3, do 14. Vamos ler o 14 ao 17, daí depois a gente vai para o 18 ao 21. E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Então, como você é morno e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és a minha versão diz, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compre de mim ouro refinado no fogo, para que sejas rico. Compre de mim vestes brancas, para que te vistas, que a vergonha da tua nudez não apareça. E que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. Eu quero começar falando a respeito do versículo 14. Pode parecer um pouco estranho a menção que se faz a respeito de Jesus aqui, né? Mas Apocalipse, existem 7 cartas logo no começo ali da era cristã, no primeiro século, que João, que foi um dos discípulos de Jesus, foi chamado por Deus para escrever 7 cartas para 7 igrejas daquele período. E cada uma dessas cartas tinha uma denúncia, uma correção e uma recompensa. E essa é a última das cartas, que é para a igreja que vivia em Laodiceia, que era uma cidade próxima a Hierápolis e Colossos. A carta de Colossenses que a gente lê é desse contexto. E João começa descrevendo assim: ao anjo da igreja dos Laodicenses, estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Quando nós dizemos assim, que Jesus, aqui é Jesus, uma menção a Jesus, Ele é o Amém, Ele é fiel e verdadeira testemunha, resumindo assim, para ficar mais claro, o que é o Amém? O que significa quando nós dizemos Amém? Significa uma confirmação plena.
com aquilo que está sendo dito. Então Jesus, ele é a confirmação de Deus, se algo está certo ou se algo está errado. Ele é a fiel testemunha. Por quê? O que é uma testemunha? Alguém que viu os fatos, alguém que sabe dizer a verdade daquilo que aconteceu, alguém que pode contribuir para que seja apurado, a situação seja explicada, né? Então ele é chamado de fiel testemunha, verdadeira testemunha. Essa menção ela é muito clara a respeito de Jesus, porque Jesus, ele é o amém de Deus e ele é a fiel testemunha. Isso implica que Jesus sabe todas as doenças que podem existir no coração da igreja. Jesus sabe aquilo que precisa ser denunciado nos nossos corações. Jesus sabe o que precisa ser lavado, aquilo que precisa ser tirado das nossas vidas. Jesus, ele é a fiel testemunha porque ele vê quem nós devemos ser diante de Deus. E ele vê quem nós somos na nossa realidade diária. Jesus, ele é o amém de Deus, porque é por meio de Jesus, em 1 Coríntios vai dizer que ele é todas as promessas de Deus, tem em Cristo Jesus o sim e o amém. Então Jesus é o meio pelo qual nós podemos ser conformados com a vontade de Deus. Quando diz que ele é o amém, isso implica em sermos conformados com a vontade de Deus. E aqui ele está denunciando algo no coração da igreja. Ele está falando assim: eu conheço as tuas obras, você não é frio, não é quente, eu gostaria que fosse frio ou que fosse quente. Como você é morno, eu vomitarei você. Essa expressão de ser frio ou quente ou morno, ela tem uma implicação histórica muito importante que a gente precisa entender para compreender o sentido disso nas nossas vidas práticas. O fato é que a cidade de Laodiceia, ela estava localizada entre a cidade de Herápolis e a cidade de Colossos. Aqui diz que ela era uma cidade morna. Os irmãos aqui, a igreja era morna. Por quê? Essa cidade ela não tinha uma rede de abastecimento de água. Então ela foram construídos dutos para que fosse conduzida a água de Herápolis, que eram águas termais, águas quentes, e da cidade de Colossos fosse trazida água fria. E no encontro dessas duas águas, na convergência dessas águas dessas duas cidades, você encontrava o resultado de uma água morna. E é uma expressão histórica muito interessante, porque a mornidão dos irmãos aqui, eles eram mornos por quê? Porque eles estavam recebendo influências de todos os lados. O mundo ao redor deles não estava mais somente ao redor deles, já estava dentro deles. O mundo estava convergindo dentro da igreja de tal forma que a igreja estava tomando a forma do mundo, estava tomando a forma daquilo que estava sendo prática naqueles locais. E o Chloe, ele citou uma expressão muito interessante de que a rejeição de Deus ao morno, ela é bem cirúrgica, ela é bem frontal, porque uma vez que você seja frio, quando você está frio no seu dia a dia, você percebe que você está frio. Você está, às vezes, tendo um sofrimento interno ali com a tua frieza. Você sabe que você está longe de Deus, as coisas às vezes não estão dando certo, está enroscado ali, e você olha para isso e fala assim: cara, eu estou frio, eu preciso orar. O arrependimento, ele se torna um caminho necessário para quem é frio. Para quem é quente, não tem que falar, porque já está íntimo ali do coração de Deus. Mas alguém que é morno é alguém que se acostumou, ficou confortável na posição que está. Ficou gostoso ficar ali tranquilo, ficar naquela condição. E a rejeição, a denúncia de Deus é essa, porque a cidade de Laodiceia, ela era caracterizada por ser um polo muito econômico. Existiam muitos bancos na cidade. Também era conhecido porque a indústria têxtil, a produção têxtil era muito grande, então produzia-se muitas roupas de lã naquele local. E também era um polo de desenvolvimento de medicina. A medicina era exemplar para as outras localidades naquele período. E o que acontece? Essa medicina, ela se desenvolveu ao ponto de ser a cidade de Laodiceia ser uma referência até para o desenvolvimento de tratamentos dos olhos, de doenças oftalmológicas. E quando a gente olha para a denúncia de Deus está falando assim: vocês são desprezíveis, vocês são miseráveis. Essa riqueza que vocês olham, que vocês têm, por ter bancos, por ser um polo econômico, isso revela na verdade a pobreza de vocês. Vocês são pobres, vocês são cegos e vocês são nus. Eu aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado no fogo,
para que você seja rico. Eu aconselho que você compre vestes brancas para que você se vista e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que você unja os teus olhos com colírio. O chamado de Deus, ele é exatamente naquilo que os irmãos dessa localidade achavam que era o ponto forte deles. Era justamente na força deles. Era justamente naquilo que eles consideravam que eles já tinham, que Deus está denunciando. Vocês acham que vocês têm dinheiro, vocês acham que vocês têm muita roupa, vocês acham que vocês veem bem, vocês estão suficientemente religiosamente aptos para ver aquilo que eu quero fazer. Vocês acham que a vida de igreja de vocês está boa. E a denúncia de Jesus é para que eles comprem ouro, porque eles são pobres, comprem vestes brancas, porque eles estão nus, e que eles comprem colírio de Deus, que eles passem colírios nos olhos, porque eles são cegos. Uma das coisas assim, que tem chamado muito minha atenção, assim, porque uma vida de religiosidade é uma vida de sensação de ser, mas não é de verdade. Quando a gente tenta ser muito religioso, a gente não é de verdade. O chamado do Senhor, ele começa no Sermão do Monte para que a gente entenda a nossa pobreza, para que a gente abrace a nossa pobreza. Os pobres de espírito são benditos, são abençoados, são felizes. Deles é o reino do céu. Se a gente tem se considerado com muita coisa, com muita revelação, suficientemente maduros diante de Deus, se a gente acha que conquistou o suficiente para deixar Deus feliz, isso revela a nossa pobreza. Por aquilo que a gente acha que a gente é forte diante de Deus, a nossa pobreza já é revelada. E é o que Jesus está fazendo com essa igreja, porque Ele é a verdadeira testemunha fiel. Eles sabem quem são esses irmãos. Jesus sabe quem eles devem ser. E Ele está revelando, Ele está denunciando o caráter religioso dessa igreja. Eu conheço as tuas obras, mas o teu coração, eu sei onde que está. O teu coração está morno. O fato é que o conforto com as coisas do mundo, o conforto da gente sentir que a gente tem muito, que a gente é muito, é um conforto que nos leva à mordidão espiritual. Eu não sei se já experimentaram disso, né? Todo mundo já deve ter experimentado, né? Quando você está numa dificuldade grande, você começa a orar, e a tua vida de intimidade com o Senhor cresce. E daí quando você alcança um nível assim de talvez de segurança, um pouquinho de conforto maior, estabilidade, daí sobra mais tempo para ficar ocioso, sobra mais tempo para não orar muito. O interesse pela vida de oração, de intimidade com Jesus, vai se tornando sutilmente distante, desinteressante. Literalmente desinteressante se torna orar para Deus. E é o problema da estabilidade, é o problema do conforto. Quando a gente está muito confortável, a gente tem um problema muito grave, que a gente se torna religioso. O chamado de Jesus no Sermão do Monte é para uma vida desconfortável, segundo o nosso padrão do mundo, né? Mas segundo o coração de Deus é para uma vida confortada pelas mãos de Deus. O problema é que assim, naturalmente assim, acontece da gente, a gente está lidando com o mundo todos os dias. A gente trabalha no ambiente mundano, a gente estuda no ambiente do mundo. As nossas redes sociais, elas não estão falando de Jesus para nós. Nossas redes sociais estão falando do que a gente tem que comprar, estão falando da viagem que a gente tem que fazer, do carro novo que a gente tem que trocar, bilhões e bilhões de coisas que nós devemos ter. E aos poucos, sutilmente, nós vamos depositando valor nas coisas que o mundo deposita o valor. E as coisas do reino de Deus sutilmente vão perdendo valor no nosso coração. Jesus diz, numa dessas passagens do Sermão do Monte, se não me engano, no capítulo 7, diz assim: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Quando a gente começa a dar valor para as coisas do mundo, aos poucos o nosso coração vai sendo lançado. O nosso esforço, a nossa expectativa, o nosso desejo, o sentimento de que, cara, eu só vou ficar confortável mesmo se eu tiver tal coisa. Quando eu trocar de casa, porque o meu apartamento está muito pequeno, talvez eu acho que eu vou ficar melhor. Eu estou falando sobre aspectos materiais, mas são muitas as confusões que a nossa alma faz. É difícil mencionar, né, trazer uma aplicação muito prática para a vida de cada um, né? Mas o fato é que existe um chamado do coração de Deus para uma inversão de valores, para que aquilo que tem valor no coração do nosso Pai seja aquilo que tem valor no nosso coração. Aquilo que Deus diz assim, eu amo isso, e isso seja também amado no nosso coração. O chamado de Deus é literalmente para a radicalidade.
porque nos tira da condição de olhar para as coisas a partir das lentes do mundo e nos faz olhar para as coisas a partir das lentes de Deus. E as lentes de Deus nos conduzem ao sofrimento, segundo Deus. E esse sofrimento nos conduz a uma recompensa, segundo Deus. Se a gente olha para as recompensas do mundo, nós vamos sofrer também para conquistar elas, certo? A gente tem que dedicar tempo, a gente tem que dedicar suor, dinheiro, emoções. E é um nível de desconforto, de sofrimento para conquistar algo que não é eterno. Tem Jim Elliot foi um missionário que ele foi para uma tribo uma vez, e a primeira visita dele na tribo, ele foi morto por essa tribo, e ele costumava dizer que me chamam de tolo, acham que eu sou tolo, por depositar a minha fé em algo que eu nunca posso ganhar, que eu nunca poderia ganhar. Mas eu digo que são tolos esses, que depositam a vida inteira nas coisas que jamais conseguem manter. Depositar a nossa vida nas coisas desse mundo é tolice, segundo Deus. Depositar as coisas na eternidade é riqueza, segundo Deus, é sabedoria. Alguns dias atrás eu ouvi de tabela que o Clô ministrou no grupo dele lá, de que a verdadeira sabedoria é saber escolher Deus, é saber escolher a vontade de Deus. E essa verdadeira sabedoria, ela só pode acontecer no nosso coração por meio de um processo de dependência de Deus, de humilhação diante dele. Como esses irmãos precisaram ser humilhados por Jesus. Me diz, quem gostaria de ser chamado aqui, segundo a minha versão, não sei como está a tua, de desgraçado por Jesus? Não estou falando das outras pessoas, a gente já fica estressado. Imagina Jesus falando que a gente é desgraçado, miserável, cego, nu e pobre. Mas é uma denúncia que vem de um coração que sabe o que está falando. Jesus sabe o que ele está dizendo. E Jesus nos ensina a comprar ouro refinado. Vamos para Isaías 55. Versículo 1 ao 3. Amém? Com misericórdia. Ó, todo que está sedento, vinde às águas. O que não tem dinheiro, vinde vós, comprai, comei. Sim, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Por que razão gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho naquilo que não satisfaz? Escutem diligentemente e comam aquilo que é bom, e permitir que as vossas almas se deleitem com gordura, com fartura, em algumas versões, né? Inclinem os vossos ouvidos e venham a mim. Ouçam e vossa alma viverá, e eu farei um pacto eterno com vocês, as infalíveis misericórdias de Davi. O que está acontecendo nesse contexto? Isaías está profetizando para que, num contexto de religiosidade, aquelas pessoas chegassem diante de Deus, pobres, miseráveis, e comprassem ouro, comprassem comida para se alimentar. E Deus, na verdade, está fazendo uma denúncia: vocês estão gastando o dinheiro de vocês com aquilo que não é pão, vocês estão gastando dinheiro com aquilo que não alimenta vocês. E eu chamo vocês, aquele que está sedento, vem beber. Aquele que tem fome, vem e compra de mim vinho, compra de mim leite, sem dinheiro. Porque qual que é o verdadeiro chamado? Qual que é a implicação prática disso? Está no versículo 3: inclinam os ouvidos de vocês e venham a mim. Como comprar de Deus, sendo que eu sou miserável? Como a gente pode negociar com Deus que tem todas as coisas, nós não temos nada? Como barganhar com Deus? Tem um dos profetas que diz assim: vocês querem me dar mais de 1.000 toneladas de azeite como oferta? Vocês querem me dar milhões de cordeiros para que eu aceite? E eu recuso isso. Misericórdia eu quero, eu não quero o sacrifício de vocês. O chamado de Deus não é para aquilo que nós podemos dar fisicamente para Ele, mas é para inclinar os nossos ouvidos e nos aproximarmos de Deus. As nossas recompensas estão todas em Jesus.
As nossas recompensas estão todas em Deus. E a única maneira da gente entender e ter os nossos valores invertidos, como são no coração de Deus, a única maneira da gente entender o valor que Deus dá para as coisas é inclinar os nossos ouvidos a Ele, se aproximar dEle e ouvir. Ter intimidade com Deus. Em Mateus 6, ali, o versículo que a gente leu foi o 5,48. A partir do 5,48, Jesus começa falando assim: sejam santos como o vosso Pai é santo. No capítulo 6, Jesus ensina os discípulos a orarem. Quando vocês orarem, orem Pai Nosso. Vosso Pai é santo, orem Pai Nosso. Fazendo uma jornada pelo capítulo 6 e 7 de Mateus, o chamado de Jesus, todas as vezes, para os discípulos ali, é para que eles entrem no secreto onde o Pai deles está. Diz assim: então sua justiça estará em sigilo, versículo 4, e o seu Pai que vê o que você faz quando está sozinho o recompensará. Jesus está falando sobre uma religiosidade que é pública. Ele está falando assim: levem isso para o secreto, façam isso secretamente, e o Pai de vocês recompensará. Versículo 5 diz assim: quando vocês orarem, não orem na frente das pessoas, entrem no quarto de vocês, que o seu Pai que está em secreto e ouve você e ali te vê, te recompensará. Versículo 17, assim: não orem como os pagãos, repetindo as mesmas coisas, porque o seu Pai sabe do que precisam antes mesmo de lhe pedirem. É um chamado para a intimidade com o Pai. O 9 diz: orem Pai nosso que estás nos céus. O 14 diz: se vocês perdoarem aos outros, o Pai de vocês vai perdoar vocês, essa vai ser a recompensa de vocês. O versículo 15 diz: quando vocês jejuarem, não fiquem aparentando ser com a cara branca na frente de todo mundo. Lava o rosto, seja normal, seja uma pessoa normal na frente dos outros quando você estiver jejuando. E o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Do 19 ao 31, Jesus fala sobre as aves dos céus e os lírios do campo. Ele diz assim que Deus dá alimento para os pássaros noite e dia. Os pássaros, eles não trabalham, eles não ceifam, eles não armazenam, eles não investem dinheiro, mas todos os dias eles têm que comer. E os lírios do campo têm uma beleza extraordinária. É o Pai da criação que reveste os lírios do campo. E daí a pergunta que Jesus faz: se o seu Pai que alimenta as aves do céu, se o seu Pai que reveste os lírios do campo faz isso, quanto mais vocês, o que você acha que Ele não vai fazer com vocês? Qual é a recompensa que Ele dará a nós? 6,31 diz assim: o seu Pai Celestial sabe do que vocês precisam de todas essas coisas, comer, beber e vestir. 7,7 diz: busque o reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. E existe uma menção no capítulo 7 que diz assim: se vocês, sendo homens ruins, maus, quando o seu filho pede pão, você dá uma pedra para ele? Não dá. Se o seu filho pede, não lembro qual que é a menção a respeito da cobra, peixe. Se o seu filho te pede peixe, você dá uma cobra para ele? Então muito mais o teu Pai, o que você acha que o seu Pai vai fazer? Qual que é a generosidade que está no coração do seu Pai? O problema do nosso coração é que nós esquecemos que as nossas recompensas estão no nosso Pai. Nós esquecemos quantas recompensas nós temos no nosso Pai. E daí nós olhamos para o mundo e nós queremos o que o mundo quer. Quando Israel rejeitou Deus no Velho Testamento, e Samuel ficou chateado, porque eles querem um rei como as outras nações têm. Deus fala assim: não fica triste, eles me rejeitaram, não rejeitaram você. Rejeitaram por quê? Porque esqueceram que Deus é o Pai de Israel. E muitas vezes nós olhamos para o mundo e queremos o que o mundo quer. Porque o mundo quer? Porque nós esquecemos que nós temos um Pai. Porque nós esquecemos que o nosso Pai nos recompensa. E a recompensa do nosso Pai é secreta. Envolve investir as nossas vidas, o nosso tempo em intimidade com Ele. Para ter os nossos valores invertidos, o nosso coração convertido, tem que gastar tempo com Deus. Tem que gastar uma vida de intimidade com Deus. Tem que gastar uma vida entregando todas as coisas para Deus, trabalhando por causa de Deus, diariamente fazendo o que a gente faz por causa de Deus. A gente esquece do valor, da grande alegria da gente alegrar o coração do nosso Pai, da gente alegrar o coração de Deus, que é o nosso Pai. E daí a gente olha para o mundo e a gente tenta ser como as coisas são, como o mundo é,
e daí vem fontes de todos os lados, e nós ficamos mornos, e nós ficamos como o mundo é. Nós não salgamos o mundo, nós não iluminamos o mundo, porque nós somos parecidos com o mundo, e por sermos indiferentes ao mundo, nós não fazemos diferença no mundo. Quando Jesus diz assim, comprem linho fino de mim, vocês estão nus. A gente tem que ser conduzido a olhar para Apocalipse 19:8. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. Aqui é um momento de Apocalipse em que o mundo acabou, tudo acabou já, o sofrimento acabou, está todo mundo diante de Deus. E Deus fala sobre o que os santos, o que a igreja estava vestindo diante de Deus. A igreja estava vestindo a justiça que ela praticou. A igreja não estava nua naquele dia, porque a igreja tinha se comprometido com a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a obediência a tudo que Jesus diz. Essa é a justiça do reino. Fazer tudo que Jesus nos diz a fazer. O Sermão do Monte, não ser só versículos que a gente costuma ler com uma frequência pouca, né? Mas ser o compromisso do nosso coração. Porque Jesus é aquilo que Ele diz para sermos. Jesus é manso, humilde de coração, Jesus é pobre em espírito, Jesus ele tem fome e sede de justiça. Nosso chamado é para sermos alimentados por aquilo que alimenta Jesus. Nosso chamado é para nos vestirmos dessa justiça, que é obediência a Deus. E a última menção que Deus fala sobre 3 coisas, né? Pobreza, porque eles se achavam ricos, e Deus fala assim, vocês são pobres, então venham comprar de mim, venham buscar as minhas recompensas. O segundo chamado é, se vistam com a justiça, com aquilo que cobre a nudez de vocês, porque vocês estão nus. Vocês acham que estão numa região boa, porque vocês têm muita roupa para comprar, mas vocês estão nus, expostos. E o terceiro versículo fala sobre a visão, né? Comprem colírio de mim. Vocês estão numa região que tem muito colírio, estão numa região que a medicina para os olhos é muito boa, mas a minha medicina para os olhos é a melhor. Eu faço vocês verem como vocês têm que ver. Em Efésios 2, Paulo faz uma oração, Efésios 1, Paulo faz uma oração. Espírito de sabedoria e de revelação, abra os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa entender qual é o nosso chamado, para entender a recompensa que nós temos, para que a gente possa entender a respeito do grande chamado para viver na glória de Deus. O Espírito de Deus é o colírio que lava os nossos olhos, da impureza que o mundo causa, das confusões que o mundo causa. Jesus diz ali no capítulo 7, diz assim que se os teus olhos eles forem maus, forem gananciosos, a menção que Jesus faz é a respeito de ganância, todo o teu corpo vai ser movido por essa ganância, vai ser escuro dentro de você. Mas se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Jesus está querendo dizer a respeito de onde nós encontramos a nossa recompensa. Se é nas coisas do mundo, é isso que vai iluminar o nosso coração. A riqueza do mundo que vai escurecer o nosso coração para que a gente não ouça mais a Deus. Mas se os nossos olhos forem bons, que contemplam as riquezas que o nosso Deus reserva no secreto, numa vida em favor de sacrificar tudo por Ele, de obedecer a Ele, de ter prazer na vontade dEle, aí o nosso corpo será bom, aí o nosso interior será iluminado. E é um pouco escandaloso quando a gente olha e diz assim que Jesus vai vomitar esses irmãos. Mas o que tem que nos conduzir a entender é aquilo que ele diz no versículo 19, diz assim: a todos que eu amo eu repreendo e castigo, seja zeloso e se arrependa. Jesus diz assim: você não é frio, não é quente, você é morno, então eu vou te vomitar. A gente costuma olhar para essa expressão do vou te vomitar, eu vomitarei vocês, como Jesus está nos repreendendo, está nos rejeitando. Jesus não quer aquela igreja mais.
Jesus não quer mais ter intimidade com aqueles irmãos. Jesus, como a gente leu ali no versículo 20, está para fora da igreja, porque ele estava batendo na porta dela. Então quer dizer que ele não quer. Mas o que há no coração de Jesus, Paulo vai dizer que é um entranhável afeto de misericórdia. Entranhável afeto diz respeito àquilo que se move no mais íntimo de Jesus. Quando em Apocalipse 1, João começa a olhar para a figura de Jesus, ele vê que os olhos de Jesus eles são como chamas de fogo. Porque o que há dentro de Jesus é anseio profundo por nós. O que há no coração de Jesus a respeito da igreja dele é uma paixão que queima no coração de Jesus. E quando Jesus olha para esses irmãos, ele fala assim: eu preciso que vocês sejam quentes, para que vocês estejam dentro de mim. Eu vou vomitar vocês, porque eu estou tão movido de angústia no meu interior, que eu não consigo fazer outra coisa. Não é um chamado para uma rejeição daqueles que falham, mas é um convite para aqueles quebrados. O chamado de Jesus é para que a gente olhe para aquilo que move o interior dele, entranháveis afetos de misericórdia. Tão entranhável é o desejo de Jesus, o amor de Jesus pela igreja, o amor de Jesus por cada um de nós, que quando nós estamos longe dele, o coração dele dói, queima, o espírito tem ciúmes, porque nós pertencemos a ele, porque nós pertencemos ao nosso Pai. E uma vida distante, uma vida religiosa, é uma vida que tomou o padrão do mundo e tenta encontrar no mundo paternidade. A todos que eu amo eu repreendo. Jesus estava mencionando Provérbios 3, 11 ao 12. O pai repreende o filho. Em Hebreus também, capítulo 12, 6 diz isso. É um pai que repreende o filho. A gente costuma olhar para as coisas de Deus como punição, mas Deus não pune a igreja, Deus não pune os filhos dele. Deus corrige os filhos dele. Um filho recebe correção no pai. E o que Jesus está fazendo com as nossas vidas, está querendo fazer, e hoje eu creio especialmente isso, Jesus está querendo corrigir o nosso coração. Jesus está querendo corrigir o nosso coração para que a gente entenda o que Ele sente no coração dele a respeito de nós, e como se envolver com a santidade do nosso Pai, como o nosso Pai é santo. Versículo 21 diz, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu virei a ele, cearei com ele e ele comigo. O chamado de Jesus é um chamado para o arrependimento. Tem alguém para se arrepender? Tem alguém para me convidar? Bem-aventurados são os pobres de espírito. E a recompensa de Deus aqui é: eu vou sentar com ele, eu vou cear com ele, eu vou dividir o meu pão com ele, aquilo que eu como, e ele vai comer aquilo que eu como. O versículo 21 diz: aquele que vencer, eu permitirei que assente comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. É interessante que a maior denúncia que Jesus tem a respeito dessas igrejas aqui é para a igreja de Laodiceia, mas a maior recompensa também é para ela. Os irmãos que estavam lá no fundo do poço, Jesus está prometendo um lugar mais alto para eles, se assentar no trono que ele se assenta. Quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, Jesus está nos chamando para olhar para os valores que há no coração dele, as recompensas que ele tem guardado no coração dele para nós, aquilo que queima no coração dele que ele quer nos dar. O coração do nosso Pai é generoso demais para que a gente olhe para o mundo e queira o que o mundo quer. É generoso demais para que a gente se envolva com a maneira do mundo viver, para a gente fazer negócios como o mundo faz, para a gente falar como o mundo fala, para a gente comprar como o mundo compra. Alguns dias atrás foi nessa semana assim, teve um dia que eu acordei muito, estava bem morno assim, bem mal, e um sentimento assim de fracasso, sabe? De fracasso, dias assim, sem ter muita intimidade com Deus, falhando, cheio de crise, de ansiedade. Eu acordei num dos dias dessa semana com um sentimento assim: cara, eu sou muito fracassado, cara. E daí durante o dia assim, o Senhor me fez lembrar de uma música, que foi meu pai que me mostrou inclusive,
de um cara chamado, como que é o nome dele? Mi Padre Me Ama. É do Juan Luis Guerra. E eu fui ouvir essa música, e tem um videoclipe nessa música, assim, muito bonito, e eu fui pesquisar a respeito daquilo que tinha naquele videoclipe, né, pesquisar a história daquilo lá. E a música canta sobre o amor de Deus, né, o meu pai me ama, que deu seu próprio filho. Alguém aqui já deve ter visto esse vídeo aí, um vídeo pouco conhecido já, essa história. E eu fui pesquisar a respeito da história, era um pai e um filho, que eles marcaram tanto a história do atletismo que hoje na pista de Boston, se eu não me engano, tem uma estátua deles de bronze. A pista de Boston é uma das corridas mais... Quem corre aí? Tem alguém que corre na igreja? Não. O Clô disse que corre. Corre da Brenda quando deixa a porta da geladeira aberta. Perdi minha anotação aqui. Maratona de Boston é o nome, estava procurando isso. E tem uma estátua de bronze um cara chamado Dick Hoyt e Rick Hoyt, eles eram pais e filhos. E o Rick Hoyt, ele nasceu com uma paralisia cerebral. E, inevitavelmente, né, o corpo dele foi definhando com o tempo, né? E a história deles marcou muito o atletismo de tal forma, assim, que a pista mais famosa do mundo, que tem as maiores corridas, ela, na largada, assim, tem os dois ali, né? O filho com uma cadeira de rodas e o pai segurando o filho. E é muito interessante, sim, porque eles fizeram muitas corridas, assim, ao redor do mundo, atravessaram uma vez os Estados Unidos inteiros, eles faziam triatlon junto, e o menino absolutamente paralisado, não tinha movimento nenhum do corpo dele. E é interessante as cenas, assim, porque o pai, quando ia correr, o filho na cadeira de rodas aqui, o pai empurrando ele na cadeira de rodas, né? E quando ia nadar, né? Triatlon tem, acho que é corrida, natação e pedal, né? Quando ia nadar, colocava o filho num bote atrás, amarrava no corpo dele, nadava, atravessava a jornada ali. E quando ia correr, e quando ia pedalar também. E eles participaram de mais de 1000 provas assim nos Estados Unidos. O Rick, que é o filho, ele sempre ligava para um desses agenciadores deles assim e falava assim, ó, o Dick ligava, o pai ligava e falava assim, ó, meu filho quer pedir para você um negócio. Daí o menino, quando conseguia falar, falou assim, ó, a gente queria perguntar se a gente pode correr na maratona que vai ter. E é muito interessante assim, porque é uma história muito linda assim, do amor do pai por um filho, sabe? Mas o que marcou meu coração foi quando o Rick, uma das expressões que o Rick falava é que assim, quando ele ia correr, ele dizia assim, pai, quando eu corro com você, eu esqueço que eu tenho deficiência. E ao longo dessa semana, assim, nesse dia, assim, eu estava malzão e eu assisti esse vídeo, assim, eu fiquei vendo essa frase, eu falei, cara, a minha vida de santidade com Deus é uma jornada muito difícil, cara. A nossa vida de santidade com Jesus é uma jornada difícil. Mas quando o nosso Pai corre conosco, nós esquecemos das nossas deficiências. Nós esquecemos das nossas limitações. E o chamado de Jesus, quando ele diz assim, sejam santos, porque o vosso Pai é santo, tem todo o compromisso de Deus de nos santificar. Tem todo o compromisso de Deus de nos trazer para perto dele, nos fazer como ele é. Jesus diz assim que se a justiça de vocês não for maior do que a dos fariseus, dos escribas, vocês não vão entrar no reino dos céus. Os escribas, quando eles escreviam o nome de Deus, eles iam tomar banho, de tão santo que era o nome de Deus. Como que a gente vai se comparar com isso? Os fariseus decoravam porções enormes da Bíblia, como que a gente vai se comparar a isso? Mas Jesus diz assim, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu vos ensinarei. O chamado de santidade de Deus é um chamado em que nós somos ensinados por Deus a sermos santos como Ele é. Nós somos ensinados por Ele.
Ele nos ensina a ser exatamente quem Ele é. Nós temos um Pai, por isso nós seremos santos como Ele é. Nós temos um Pai. Eu acho engraçado porque sempre quando eu vou lá na prefeitura, às vezes tem algum problema para resolver, eu trabalho na Câmara, né? E assim, eu não sou ninguém me conhece lá dentro da prefeitura, né? Mas o meu pai, eles conhecem. E daí quando eu chego lá, vou falar alguma coisa assim, cara, precisava que você visse tal coisa para mim, você consegue ver e tal. De cara, não consigo, tal, aquele drama, né? Falei, cara, não, é que meu pai, não sei se conhece, o Alcione Gomes, ele falou para eu vir conversar com você aqui. Daí o cara, não, você é filho do Alcione. Cara, o Alcione, meu Deus do céu, toda vez. Eu tenho pensado assim na vida de santidade. Eu olho para as coisas difíceis e eu digo, eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai. Eu olho para as minhas debilidades, eu olho para as minhas fraquezas e eu digo, eu tenho um Pai. E meu Pai me ama. Eu não preciso de mais nada. Eu tenho muitas dificuldades, eu tenho lutas enormes. Desde que Samuel ministrou aquela vez assim sobre pobreza de espírito, assim, sobre ser um espelho que você põe diante dos teus olhos e vê quem você é, eu tenho me deparado com esse espelho, eu tenho visto quem eu sou, e quando a gente se vê, é desespero que vem no nosso coração, mas quando a gente vê quem Jesus diz que é, e o chamado que Ele tem para nós, é inevitável que a gente olhe e diga para Deus assim, Deus, quando eu corro com o Senhor, eu esqueço das minhas deficiências. Quando o Senhor está correndo comigo, quando o Senhor está me conduzindo nas minhas limitações, eu esqueço quem eu sou. E eu me torno mais semelhante ao Senhor. Eu queria compartilhar isso com os irmãos hoje. Eu queria que a gente pudesse orar e pedir para que o Senhor corrigisse o nosso coração com o amor que Ele tem por nós hoje. Para que o Senhor revelasse as recompensas que Ele tem para nós.